Martin Luther King foi um importante líder do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo. Ele nasceu em 1929 no estado da Geórgia e se tornou pastor da Igreja Batista da capital de Montgomery, no estado do Alabama. Viveu no sul dos Estados Unidos em uma época em que existiam leis de segregação racial. Essas leis estabeleciam diferenças entre brancos e negros de acesso à educação, ao transporte público e à saúde. Por exemplo, existiam escolas separadas para brancos e negros, lugares no transporte público só para negros ou só para brancos, e geralmente essas leis prejudicavam os negros. No estado do Alabama, onde ele era pastor, essa segregação era muito intensa. Nessa época, no Alabama, os negros eram obrigados a darem os lugares para os brancos nos ônibus. E em 1º de dezembro de 1955, ocorreu um evento que seria um marco para o crescimento da luta dos direitos civis dos negros. Uma mulher negra chamada Rosa Parks estava em um ônibus sentado na ala dos negros e a parte dos brancos estava lotada. Então, o motorista exigiu que ela se levantasse para um homem branco se sentar em seu lugar, o que era determinado por lei. Ela se recusou a levantar e foi presa, recebendo uma multa por se recusar a se levantar. Depois que isso aconteceu com ela, foi aí que Martin se tornou um ativista. Ele e outros pastores se manifestaram contra a prisão de Parks e convocaram seus fiéis da igreja, combinando que ninguém deveria andar de ônibus até que as coisas mudassem para os negros. No dia seguinte, todos caminhavam pelas calçadas e os ônibus ficavam vazios. Eles se organizavam para um ajudar o outro, doando sapatos para quem tinha as solas furadas depois de tanto andar, iam aos lugares de bicicleta, carroças, organizaram caronas. Isso durou um ano. Eles não pegaram ônibus por um ano, até que as leis mudaram e que eles pudessem usar o transporte público da mesma forma que os brancos. Em 57, Martin criou a Conferência da Liderança Cristã do Sul para organizar e ampliar a luta pela igualdade de direitos entre negros e brancos. Em 28 de agosto de 1963, aconteceu a Marcha para Washington, organizada por Martin Luther King, que reuniu 250 mil pessoas em Washington, capital dos Estados Unidos, para mostrar ao país e ao mundo que as leis americanas precisavam ser mudadas para garantir direitos básicos aos negros. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Just as I have a dream. Foi durante essa marcha que ele fez o importante discurso conhecido como I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Vou ler para vocês agora algumas partes desse discurso. Eu estou contente em me unir com vocês no dia que entrará para a história como a maior demonstração pela liberdade na história de nossa nação. I have a dream
that one day Eu tenho um sonho, que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho, que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. Eu tenho um sonho, que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. E quando isso acontecer, quando nós permitirmos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda moradia, em todo vilarejo, em todo estado, em toda cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras da velha canção negra: livre, enfim, livre, enfim. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, nós somos livres, enfim. Agora que você já conhece o discurso do Martin Luther King, pense no seu sonho. Você deverá fazer um desenho sobre o seu sonho para o mundo. E junto com um adulto completar a frase: meu sonho para o mundo é...